Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre inovação na saúde. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. A pandemia da Covid-19 trouxe muitos desafios nos últimos 2 anos para a vida de todos nós. Em termos de saúde pública, além de evitar o colapso do sistema de saúde, foi necessária coordenação intensa de políticas públicas para cuidar da saúde da população. Por outro lado, tivemos muitos avanços tecnológicos na área de medicina, que quebraram tabus e ajudaram no desenvolvimento de práticas que, talvez, demorassem mais alguns anos para se consolidarem no país. Estou falando, é claro, da telemedicina e da telesaúde, que apesar de já existirem antes da pandemia, ganharam adesão surpreendente de pacientes e médicos, tornando-se uma realidade no sistema de atendimento médico brasileiro. No mundo da saúde, não há mais dúvidas. A telemedicina veio para ficar. Porém, ainda existem alguns entraves legais, jurídicos e tecnológicos que nos levam ao aprofundamento desse tema e que também nos dão oportunidade para discutir outros temas relacionados à saúde pública no Brasil, bem como refletir sobre os próximos passos a seguir, rumo às próximas décadas. Para conversar conosco, hoje o convidado é o Dr. Caio Soares, médico na Teladoc Health Brasil desde 2015, membro da ASAP e presidente da Saúde Digital Brasil. Dr. Caio é médico, formado pela Faculdade de Medicina da USP, com residência médica em Medicina Preventiva, especialista em Administração de Sistemas de Saúde pela FGV, em Bioética pela USP e em Catastrophe Management pela Harvard Medical School. Além de tudo isso, atuou em consultorias e é ex-diretor médico da Umint Saúde. Ouça a seguir a minha conversa com o Dr. Caio Soares. Seja bem-vindo, Dr. Caio Soares. É um prazer recebê-lo aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde. Prazer é meu. Falar sobre um tema tão quente, tão atual, é sempre bom. A gente fala e aprende ao mesmo tempo. Maravilha. E para começar nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que você explicasse o que são a telemedicina e a telesaúde. Muita gente tem essa dúvida, né? Quais são as diferenças que tem entre os dois conceitos? Telesaúde é um conceito mais amplo. A telemedicina está dentro da telesaúde. E a telesaúde, ela abarca todos os tipos de atendimentos feitos por profissionais da saúde, sejam médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, educadores físicos, ou seja, todo tipo de atendimento em saúde, de prestação de serviço em saúde que é feito de forma não presencial, está dentro desse conceito amplo e geral que é a telesaúde. Já a telemedicina é esse atendimento feito de forma não presencial, feita pelo médico. Então, quando um médico atende a um paciente, quando o médico faz uma orientação a um paciente, quando ele faz a emissão de um laudo à distância, tudo isso de forma não presencial, de forma virtual, aí a gente tem a telemedicina. Ótimo, super claro. Com a pandemia do Covid-19, a gente viu o papel da telemedicina realmente mudar de rumo, né? Qual que é o alcance da telemedicina no país hoje, né? Durante a pandemia, ele teve algum pico? Você tem alguma dúvida que telemedicina é algo que veio para ficar ou você acha que foi algo passageiro? Olha, eu particularmente trabalho com telemedicina desde no final de 2014. E a gente vinha trabalhando aqui no Brasil para desenvolver a telemedicina, para ampliar o acesso, para ampliar a utilização dos serviços de telemedicina. E a gente tinha uma trajetória de lançamento de produtos, de lançamento de novidades, de trazer para o mercado algumas coisas que já existem nos Estados Unidos e na Europa ao longo dos próximos 4 ou 5 anos. Isso no começo de 2020. Quando veio a pandemia, eu brinco que a gente parece que andou 20 anos em 2, em termos de desenvolvimento de produto, de inovação, mas não só de desenvolvimento de produto e inovação, mas também na utilização. Muitos médicos que tinham alguma desconfiança por desconhecimento ou tinham alguma dúvida sobre essa modalidade de atendimento e acabaram usando, durante a pandemia, a telemedicina, acabaram se tornando grandes usuários, grandes fãs dessa modalidade de atendimento. Do mesmo jeito, os pacientes. Antigamente, a gente pensava, quando tinha alguma dor de cabeça, ou bati o joelho, bati o pé, eu estou com uma gripe, eu estou com algum sintoma que não sei o que é,
a primeira coisa que a gente pensava era preciso ir ao pronto-socorro. Hoje, a gente não pensa preciso ir ao pronto-socorro. A gente pensa que precisa fazer uma consulta por vídeo. Então, essa mudança de comportamento, ela traz, por si só, uma mudança estrutural no sistema de saúde. Não só na forma como a gente encara uma novidade tecnológica, mas principalmente na forma como a gente usa o nosso sistema de saúde. A telemedicina é uma porta de entrada para todo o sistema. Ela amplia e amplifica o acesso ao sistema de saúde. E você me perguntou até onde vai, quais são as fronteiras da telemedicina. A característica principal da telemedicina é justamente não ter fronteiras. Eu consigo atender um paciente que está a 3 metros da minha sala, como eu consigo atender um paciente que está a 5.000 quilômetros da minha sala. Eu posso falar com um paciente em qualquer lugar do Brasil. Basta a gente ter conexão de internet, no caso da teleconsulta. Então, a quantidade de atendimentos que a gente viu acontecendo na primeira onda da telemedicina, na segunda onda da telemedicina, eu estou falando aqui do mês de março e abril de 2020, depois a gente teve em junho, bastante significativo, também em 2020. Depois a gente teve um começo de ano, em 2021, pós-Réveillon, muito complicado pelo número de casos alto que a gente teve. E a gente foi convivendo e aprendendo, e depois chegaram as vacinas e a coisa melhorou. Mas aí veio uma variante que é hipercontagiosa e que está por aí ainda. Está aí, aqui no Brasil, está aí em um monte de países da Europa, dos Estados Unidos ainda contaminando um monte de gente, que foi a onda da variante Ômicron. Essa onda Ômicron, ela pegou todo mundo de forma muito rápida, ela contaminou muita gente de forma muito rápida. Então, a gente viu a quantidade de atendimentos multiplicar por 20, em alguns serviços por 25, o que é inimaginável num ambiente de normalidade. Isso fez com que a gente tivesse muita dificuldade, mas também, ao mesmo tempo, muito aprendizado, muita utilização, e agora que a onda Omicron passou, que a maioria das pessoas com o esquema de vacinação completo, quem não estiver ainda, insistimos que faça esse tipo de proteção, é muito importante do ponto de vista individual e principalmente coletivo. As pessoas se utilizam e mantêm um nível de utilização dessa ferramenta da telemedicina muito maior do que antes dessas ondas avassaladoras de casos de Covid. E elas usam hoje para todo os tipo de atendimento, para questões ortopédicas, para questões oftalmológicas. E tem um capítulo à parte aí que eu acho que a gente ainda vai falar um pouquinho mais para frente, que é as questões de saúde mental. Então, sem dúvida. Eu acho que não é que a telemedicina é uma questão do futuro, a telemedicina é uma questão atual, de presente, e que está aí para ficar, né? E só tende a crescer. É incrível como a pandemia abriu frente para o avanço e adoção de canais, produtos, serviços digitais. A própria compra online, né, de remédios, a gente vê um avanço num mercado que era muito tímido, né, tipo o mercado em pouco tempo quase triplicando e mudando fortemente aí o hábito e comportamento do consumidor, como você comentou. Agora, do outro lado, eu tenho curiosidade de entender como foi a aceitação da telemedicina junto à comunidade médica, já que sabemos que se trata de uma comunidade mais conservadora, mais fechada, mais tradicional. Olha, eu não sei se eu concordo 100% com esta afirmação de que é uma classe fechada. Eu acho que sim, para alguns aspectos. Eu acho que ela é mais tradicional para as inovações que tenham impacto direto no paciente, mas, ao mesmo tempo, médicos são muito afeitos e muito curiosos com a tecnologia. E como a telemedicina envolve tecnologia, isso despertou uma grande curiosidade de um grande número de médicos. Então, a gente vê muito médico, mas muito mesmo, talvez nunca a gente tenha visto tantos médicos trabalhando com inovação, trabalhando com a digitalização, trabalhando com empreendedorismo, por exemplo, em fazendo a transformação digital da saúde. Essas pessoas são pequenos exemplos de como a cabeça do médico funciona. O médico gosta da evolução, o médico gosta da inovação e o médico gosta da tecnologia. Isso eu falo de forma generalista, obviamente, né? Isso não podemos também dizer que isso é um rótulo que a gente coloca em todo mundo. É um movimento que vem crescendo cada vez mais.
O que a gente viu no começo não era muito bem uma resistência. O que a gente viu no começo era uma certa desconfiança se esse era um método seguro. E eu acho que esse é um ponto muito importante. O médico gosta da tecnologia, mas ele gosta da tecnologia segura, que traz segurança para o paciente. Ele é desconfiado com tecnologias ou com inovações que possam trazer prejuízo ao paciente ou que possam caracterizar uma certa insegurança nessa relação do médico com o paciente. Quando o médico faz esses atendimentos num ambiente seguro, num ambiente tecnologicamente seguro, porque dentro da teleconsulta a gente tem o registro das informações dentro de um prontuário eletrônico, e quando ele percebe que isso traz vantagens em termos da segurança da informação, da disponibilização dessa informação para o paciente, a adoção é exponencial. E é isso que a gente vem observando. É cada vez maior a quantidade de médicos adotando esse tipo de modalidade no próprio consultório. Vale lembrar aqui que não é uma modalidade que veio substituir a modalidade tradicional de atendimento. Ela veio se somar a essa modalidade tradicional de atendimento. Vou dar um exemplo. Um médico opera o joelho de um idoso. E aí, no pós-operatório, depois de alguns dias, o médico quer revisitar esse paciente. Agora, um paciente idoso que já tem dificuldade de locomoção, fez uma cirurgia de joelho, como é que esse paciente, qual é o nível de dificuldade que esse paciente tem para sair da sua casa e ir até o consultório? Fisicamente, eu estou falando de um médico, do ortopedista que operou. Ele pode fazer esse pós-operatório, não 100% dos casos, mas na grande maioria dos casos, ele pode fazer uma visita virtual a esse paciente, fazer a inspeção da ferida cirúrgica, fazer a inspeção do local onde foi a cirurgia, e, eventualmente, dispensar a necessidade do paciente fazer esse deslocamento. Olha que maravilha, que conforto e que tranquilidade, tanto para o médico quanto para o paciente. Então, isso foi acontecendo ao longo do tempo e cada vez mais a gente percebe que essa resistência, que essa desconfiança que existia no começo, ela foi se dissipando ao longo do tempo. Esse conceito de que é complementar, a telemedicina é complementar ao atendimento presencial, eu acho fundamental. Remete também a um assunto que a gente vem falando bastante, que é a jornada digital, né, do paciente ou do consumidor, que nada mais é também, né, dependendo das necessidades, né, de cada pessoa, de cada contexto, a pessoa pode sim ter uma jornada mais presencial, física, uma jornada mais digital, né, ou uma mescla das duas. Eu acho que aqui é muito válido esse conceito. E falando em conceito, Dr. Caio, existe um conceito também que virou tendência global no ecossistema de saúde, que é extremamente relevante e importante para a nossa conversa aqui, que é o chamado Value-Based Care. Esse é um conceito que visa a melhoria da qualidade e do resultado para o paciente, mudando as maneiras que ele recebe o cuidado, fazendo da saúde algo proativo versus reativo, conseguindo prevenir problema antes mesmo deles se desenvolverem. E tudo isso otimizando e reduzindo os custos do sistema. Como que você enxerga o papel da telesaúde ou telemedicina num país como o Brasil, onde sabemos que mais de 70% da população tem desembolso com saúde de maneira privada, né? É correto afirmar que a telemedicina, nesse contexto, é um instrumento de maior acesso e valor ao consumidor? Você enxerga dessa maneira? Eu não tenho nenhuma dúvida de que a telemedicina agrega valor, aumenta e amplia o acesso e diminui os custos em saúde. Não tenho nenhuma dúvida disso. A despeito do aumento do investimento que você precisa fazer, que não podemos deixar de dizer, em tecnologia, mas que é um investimento muito baixo, porque as tecnologias são amplamente difundidas e acessíveis a qualquer pessoa praticamente no país, a gente claramente vê um aumento e um valor agregado ao paciente com a telemedicina. Por quê? Simplesmente porque você consegue diminuir o tempo de acesso entre a queixa inicial do paciente e uma primeira formulação diagnóstica por parte do médico. Fazer esse intervalo de tempo diminuir significa identificar doenças em estágio mais inicial, iniciar tratamentos de forma mais precoce e ganhar anos de vida ou anos com qualidade de vida para que esse paciente possa ter uma vida com mais qualidade. Isso é value-based care na veia.
melhorar a saúde das pessoas na veia. Então, quando a gente fala de paciente no centro da atenção da saúde, tem um monte de conceitos super legais que a gente estuda durante a nossa vida inteira e tenta identificar exemplos que possam caber dentro dessas teorias maravilhosas. Quando a gente aplica esses conceitos, que você trouxe muito bem alguns deles, para a realidade de hoje, a gente encontra na telemedicina resposta para muitos desses conceitos. Você ampliar o acesso, você diminui o tempo de diagnóstico, você diminui o tempo do início do tratamento. E mais, você aumentar a frequência de acompanhamento desses doentes depois que o paciente começou o tratamento, isso sim muda a realidade individual de um doente. Espetacular. Doutor Caio, passando por uma parte mais dura, em termos legislativos, há 2 projetos de lei atualmente em tramitação no Congresso Nacional, além do projeto de lei aprovado em 2020, que permitia a telemedicina em caráter emergencial. Na sua visão, quais são as chances de termos algum andamento desses projetos de lei ainda esse ano? E por que é necessário regulamentar a telemedicina? Como qualquer atividade profissional precisa estar sob a égide de algum tipo de regulamentação, para que a gente tenha boas práticas, para que a gente tenha limites e para que a gente saiba quais são os parâmetros legais destas atividades profissionais. E a telemedicina não é diferente. Você muito bem lembrou que no começo da pandemia o governo federal editou uma medida provisória que autorizava a realização da telemedicina de forma ampla, de forma plena. Acontece que há 2 dias atrás o ministro da Saúde revogou esta medida. Então ele revogou a ESPIM, que a gente chama, né, que era o que segurava, era o que garantia a realização da telemedicina de forma ampla e restrita. Em paralelo a isso, está havendo uma discussão no Congresso Nacional e no Senado Federal de 2 projetos de lei. 1998/2020, de autoria da deputada Adriana Ventura, que tem já um caminho bastante maduro e evoluído para aprovação final, ele já passou por todas as comissões, ele já passou por revisão, ele já tem um relator, ele já foi amplamente discutido esse projeto, ele está muito maduro e está prestes a ser votado. E tem um projeto de lei, número 4223/2021, de autoria do senador Esperidião Amin, que é muito parecido com este 1998, ou seja, são 2 projetos de lei que atendem de forma ampla e restrita todas as demandas que a sociedade traz em termos da regulamentação da telemedicina. E vale lembrar também que a decisão do ministro da Saúde tem 30 dias para entrar em vigor, ou seja, a partir de hoje são mais 28 dias que a gente tem para a aprovação de um desses 2 projetos de lei, ou o próprio ministro da Saúde pode, é um ato que ele tem competência para tal, editar uma medida provisória e definir quais são os parâmetros regulatórios da atividade de telemedicina através desse ato do ministro da Saúde. Então, existem 3 possibilidades. Ou o projeto de lei da Câmara, dos deputados da Adriana Ventura, ou o projeto de lei do senador Esperidião Amin, ou uma medida provisória do ministro da Saúde. Isso tem que acontecer nos próximos 28 dias para que a gente tenha uma segurança jurídica para continuar fazendo a telemedicina. Fundamental. E fora a regulamentação do Estado, doutor Caio, quais são os outros desafios a serem superados quando a gente fala desse tema? Eu acho que essa é a pergunta mais importante que alguém já me fez sobre esse assunto. Obviamente que a regulamentação, a questão legal é importante, é vital, mais do que importante, ela é vital, mas essa pergunta ela é talvez mais importante, porque ter segurança da informação, porque quando a gente faz uma teleconsulta, a gente gera uma quantidade de dados e informações sensíveis. O que é informação sensível? Informação sensível é aquela que identifica uma pessoa a um diagnóstico, por exemplo, a um tratamento, a um medicamento que essa pessoa esteja tomando. Isso é muito importante em termos de tratamento e segurança dessas informações. Como é que eu vou tratar? Como é que eu vou garantir que essa informação seja preservada? Eu, enquanto profissional da saúde, eu tenho a obrigação de guardar esta informação, de manter esta informação sob sigilo, para que isso não possa prejudicar o paciente. Então,
fazer um tratamento, ter um ambiente seguro e fazer um tratamento adequado dessas informações é um ponto vital para que a gente consiga para que a gente possa ter um futuro feliz, seguro e saudável para esta modalidade de atendimento. Doutor Caio, você poderia nos contar um pouco sobre o trabalho da SDB, Associação Brasileira de Empresas de Telemedicina e Saúde Digital? Como que surgiu a organização? Qual que é a sua atuação no país? Enfim. Claro, a Saúde Digital Brasil, a SDB, é uma entidade associativa, é uma associação que reúne as empresas que prestam serviço de telesaúde, incluindo telemedicina, a receita, a prescrição digital, tem uma série de serviços que esses prestadores fazem e que a gente decidiu formar essa associação para uma troca de experiência, principalmente, para que a gente conseguisse também dar uma cara para alguns pré-requisitos mínimos que a gente entende como fundamentais para boas práticas dessas modalidades de atendimento aqui no Brasil. Temos representantes em vários estados do país e hoje a gente está na fase final de elaboração para um pré-lançamento, já numa fase de pré-lançamento, do primeiro manual de boas práticas em telemedicina aqui no Brasil. A gente vai tratar nesse livro de temas como, desde como a gente deve se preparar enquanto profissional da saúde aqui do lado de cada tela para fazer um atendimento, quais são as leis que envolvem a telemedicina, quais são os pré-requisitos mínimos tecnológicos que um profissional de saúde deve ter em mente quando vai fazer um atendimento em telemedicina, quais são os protocolos clínicos mínimos, essenciais, que esse profissional deve seguir para poder fazer uma boa consulta. Como é que esse profissional pode fazer para garantir a segurança da informação? É um manual de boas práticas em telemedicina que a gente vai lançar e vai distribuir para todo mundo para que a gente consiga ter uma qualidade mínima, essencial para a boa prática e para aquilo que você me trouxe lá no começo. Value-based care significa que a gente tem que trazer valor, agregar valor a esses pacientes. E a gente só consegue fazer isso se a gente tratar esses pacientes de forma minimamente com qualidade, né? Então, é para isso que a gente tem o lançamento do Manual de Boas Práticas através da Saúde Digital Brasil. E hoje estou como presidente da SDB. O vice-presidente, por exemplo, é o Dr. Carlos Pedrotti, que é o responsável pela telemedicina do Einstein. Temos no conselho Guilherme Weigert, da Conexa, Wilson Schlonig, da Saúde D. Temos grandes profissionais e pensadores da telemedicina dentro da Saúde Digital Brasil. Muito, muito bacana, doutor Caio. Acho que esse trabalho é fundamental para disseminar as informações aí tão essenciais, para que exista uma padronização conceitual, né, e até na prática da telemedicina. Parabéns aí realmente por liderar esse trabalho tão importante. E, doutor Caio, o papo está ótimo aqui, infelizmente está chegando ao fim, tá? E para finalizarmos, vou perguntar uma última coisa que está na minha cabeça aqui, que seriam, quais seriam os benefícios aí, na sua visão, a médio e longo prazo, que a telemedicina pode trazer para o país? A gente falou muito de value-based care, eu sou fã, tenho paixão por esse conceito, acho que não existe um momento mais ideal, né, com a vinda da tecnologia, com a ajuda da tecnologia, para realmente se transformar a saúde no Brasil. E eu queria entender um pouquinho da sua visão, né, em termos até de redução de custo do sistema, que a gente falou um pouquinho de saúde, o ganho social, acesso, né, e, é claro, a melhoria geral aí da nossa população. Eu queria saber um pouco da sua visão desses benefícios médio e longo prazo. Claro, eu acho que a gente poderia passar um dia inteiro aqui falando sobre os benefícios, então eu vou tentar resumi-los, porque tem muita coisa que envolve, né, quais são os benefícios que a telemedicina pode trazer. Por exemplo, alguns anos atrás, o governo federal teve a iniciativa de tentar fazer um prontuário único de saúde. O que quer dizer isso? Eu vou no médico, ele pede um exame, um raio-x de tórax, e ele me dá lá um diagnóstico, um tratamento. Passada 3, 4 semanas, a coisa não evolui tão bem, eu vou em outro médico da mesma especialidade, e ele me pede o mesmo exame. É muito comum a gente repetir o exame. A gente tem que repetir o exame porque a gente não acha, ou não quer levar, ou não sabe onde está, ou ficou lá no serviço de radiologia, você não está com o exame na mão. Quando a gente fala da telemedicina, tudo isso está concentrado no seu prontuário.
E é muito fácil você disponibilizar isso para vários médicos, para vários profissionais, para vários serviços de saúde, na hora e na forma como você bem entender. É você que passa a ter o protagonismo da sua saúde. Eu acho que essa é uma mudança filosófica que traz um benefício imenso. A gente tomando rédea da nossa própria saúde, a gente deixar de ter um sistema tão paternalista que a gente fica, enquanto paciente, esperando que alguém cuide da gente, mas a gente mesmo, paciente, indivíduo, tomar protagonismo, tomar iniciativa de tomar conta da nossa saúde ou de parte dela, pelo menos. A gente, quando fala de sistemas de saúde, por exemplo, americano, europeu, de vários países da Europa, a gente vê um paternalismo instaurado, enraizado. E a telemedicina vem para quebrar um pouco isso. Um outro exemplo é o medicamento. Quando a gente fez uma prescrição digital de um medicamento, você tem muitas questões que melhoram com essa prescrição digital. Por exemplo, a letra do médico não é algo que a gente veja com muito bons olhos, porque primeiro que a gente não consegue nem ler o que está ali naquela receita. Fato. Quando vai uma receita digital, isso não acontece. Com a receita digital, a gente tem um controle da dispensação, a gente tem um controle de que aquele paciente que foi receitado um determinado medicamento numa determinada quantidade vai receber exatamente aquele medicamento naquela quantidade daquele medicamento, daquele sal, daquele produto, que é aquele indicado pelo médico para aquele paciente. A gente tem um controle da dispensação. A gente pode fazer um controle, se é um medicamento de uso contínuo, de quanto que esse paciente está consumindo, se ele está aderindo ou não ao tratamento. Então, a gente já começa a ir para outras questões que nem estavam na pauta da telemedicina, mas que, a rebote, são benefícios que a telemedicina traz. Então, segurança da informação, segurança do dado do paciente, capacidade de disponibilização desse dado, desse prontuário único desse paciente, ao longo da vida do paciente, ele fica para sempre guardado aquilo, e é do paciente, ele tem acesso, é muito fácil o paciente ter acesso a esse tipo de informação e dado a hora que ele quiser. E aquilo que a gente falou aqui atrás, agora há pouco, a possibilidade da gente ir ampliando o acesso, diminuir o tempo do diagnóstico, diminuir o tempo do início do tratamento, ter mais anos com qualidade de vida para esses pacientes, salvar mais vidas, poxa, acho que são benefícios aí de relevância altíssima. Dr. Caio é médico, formado pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em Administração de Sistemas de Saúde pela FGV, Bioética pela USP e Catastrophe Management pela Harvard Medical School. Além disso, presidente da SBD e médico da Teladoc, e certamente um protagonista na transformação digital da saúde do Brasil. Dr. Caio Soares, muito obrigado por sua valiosa participação. Sou eu que agradeço, foi um grande prazer e achei que o papo está bom demais. Espero que a gente faça mais vezes.